bom dia. Você tem algum problema na vista? Se tem, você faz parte da mais da metade da população do mundo que tem algum distúrbio visual. E você sabia também que a catarata é a principal causa de cegueira reversível no mundo todo? É por conta disso que foi criado o Abril Marrom, um movimento que chama a atenção, a conscientização para as doenças visuais. E é sobre isso que nós vamos conversar no programa de hoje. E quem vai conversar comigo sobre tudo isso é o oftalmologista Marques Feitosa. Bom dia. Bom dia, Elga. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Mais da metade da população tem algum distúrbio visual, isso é muita gente. Sim, muita gente. Então, se a gente for pegar desde a primeira infância até a senilidade, é possível encontrar, né, nas idades mais precoces, falta de correção óptica, bem como alterações visuais, como a senhora já colocou, catarata e outras em pessoas com a faixa etária maior. Então, é um número bem expressivo, daí a importância de termos cuidados, né, com a visão, podermos fazer avaliações frequentes com os profissionais oftalmologistas e prevenir alguns tipos de problemas futuros. O ideal é que isso comece logo na infância, né, doutor? Sim, é importante que se faça o teste do olhinho logo nos primeiros dias de vida. Esse exame é muito importante para diagnosticarmos de forma precoce opacidades como catarata, outras alterações até tumorais, glaucomas congênitos e outras patologias, para que se possa tomar as devidas providências e fazer com que essa criança ela possa desenvolver de forma satisfatória a sua visão. Catarata e glaucoma são duas doenças, vamos dizer, as principais que causam a cegueira, né? Uma Sim. é reversível, outra irreversível. Exatamente. O que é mais, vamos dizer, mais incidente dessas duas? A cegueira ou a catarata? Bom, a catarata, na verdade, corresponde ao processo de envelhecimento do cristalino. O cristalino é uma estrutura que vem com a gente de berço. Ao nascimento ela já está presente. Com o passar dos anos, essa estrutura vai perdendo a transparência. Aí se cria a catarata. Ou seja, com o aumento da expectativa de vida, consequentemente, mais pessoas desenvolverão a catarata. É bom por um lado, é ruim por um outro, né? Assim, não você já viveu mas muito. a gente tem os cirurgiões aqui para corrigirmos. Sim, claro, né? claro. Mas a senhora está correta nesse pensamento. Pois é, esse aumento da expectativa de vida leva à incidência de muitas outras doenças. Daí a importância da prevenção, não é? Daí a importância da prevenção. Mas as pessoas estão acostumadas a buscar o oftalmologista assim só pelo fato de fazer uma prevenção, ou a gente vai mesmo só contar com algum problema? Infelizmente não. A maioria das pessoas busca atendimento apenas quando quebra o óculos ou consente o... Quando quebra o óculos é ótimo. Quando quebra o óculos, ou então o pai leva a criança quando a professora alerta ou faz uma reclamação dizendo que a criança fica apertando os olhinhos na escola, ou que tem que sentar muito próximo. O pai às vezes não tem esse cuidado de levar antes que a professora faça a observação. Né? É o paciente que fica com o olho vermelho, né, o olho inflamado, aí sim vai no oftalmologista. Mas é importante atuar no caráter preventivo, né? Você fazer avaliações seriadas, pelo menos uma vez por ano. Fazer um check-up, o pessoal não vai no cardiologista, né? O homem vai no urologista, a mulher vai no ginecologista, então todo mundo tem que ir no oftalmologista. Aí no caso do urologista vai o homem, mulher e criança, não faz distinção, né? No oftalmologista deve todo mundo. Como eu expliquei para a senhora, muitas das vezes... Eu gosto dessa senhora. Tá certo. Como eu lhe expliquei, muitas das vezes as crianças elas são culpadas até por rendimento ruim, por um baixo aprendizado, quando na verdade elas estão precisando de correção óptica. Né? Às vezes ela tem um grau que faz com que ela não tenha um aprendizado da forma devida, da forma correta. E às vezes são até punidas. Eu já atendi pacientes em que o pai falava que o filho não queria estudar ou que tinha dificuldades na escola. E quando foi fazer a consulta, a gente verificou, falou, olha, a queixa dele tem correlação aí com a dificuldade de aprendizado, ele não está enxergando direito. Não está enxergando, né? Mas é comum, quem é que vai mais no consultório? Uma criança, uma mulher, um homem? Olha, assim, hoje em dia... as pessoas têm procurado mais, né, o oftalmologista, mas isso ainda é muito incipiente. As crianças vão quando os pais entendem que elas
devam ir, né? Ou então quando a criança pede. Quando a criança pede, eu já né? tive alguns casos que a criança pediu para o pai, né, levá-lo ao oftalmologista, e o pai até achava que era por conta do coleguinha que já usa óculos, de um desenho animado, mas na verdade a criança tinha problema visual, tá? Até porque a criança não gosta muito de usar óculos, né? Normalmente elas não gostam muito, né? Normalmente não gostam um ou outro que assim, quero usar um óculos igual do Harry Potter, quer usar o óculos do coleguinha, mas a maioria, quando refere a algo, fala para os pais que está com dificuldade, normalmente é porque elas têm algum tipo de problema. E detalhe, às vezes a criança tem uma falta de correção em um dos olhos e o outro está bom. E consequentemente ela não queixa tanto. Mas se queixa, porque tem um suprindo a necessidade. Quando a gente faz o exame, a gente descobre que um dos olhos está precisando de correção óptica. E não só essa questão do grau em si, tem crianças que coçam muito os olhos. É muito comum, né, a conjuntivite alérgica. Né? Então, as crianças às vezes têm um hábito de coçar, que é uma coisa ruim, coçar os olhos, né? Pode gerar uma série de problemas. Daí a importância da gente fazer um tratamento adequado e orientar os pais em relação a esse tipo de conduta dos filhos. E até mesmo orientar a criança, né? Explicar que não pode, o que vai ocorrer, certo? Agora, quando coça não tem jeito, doutor, até adulto. Quando coça, a gente mete mesmo o dedo no olho. Olha, eu seguro a minha onda. Não segura, eu né? particularmente tenho conjuntivite alérgica, né? Eu ando com meus colíriozinhos. Evito coçar porque eu sei dos problemas, né? Então é bom a gente... Você já tem a consciência do que são os problemas, mas até para adulto eu acho que fica muito complicado de você seguir essa norma. É o certo, a gente sabe. Não, e daí a importância de ir no consultório, porque eu gosto de frisar os possíveis problemas futuros decorrentes do atrito mecânico, né? O coçar dos olhos, né? O dedinho no olho. Eu alerto os pacientes. Esse movimento aqui é para a senhora ter noção, existem até algumas patologias que podem ser exacerbadas, como por exemplo ceratocone, com atrito mecânico. Você pode aumentar o grau de astigmatismo. Fora as lesões diretas, os traumas diretos, uma vez que você leva a mão ao olho, você pode gerar um trauma direto. Tá? Ok. Sobre isso, nós vamos dar uma pausazinha rapidinha, só um intervalo para a gente tomar um café e a gente volta já para continuar falando desses problemas visuais que todo mundo tem. É um minutinho só, eu volto já. Já estamos de volta aqui para continuar falando sobre o marrom, ou o abril marrom, melhor dizendo, e chamando a atenção para as doenças visuais e a possibilidade de cegueira. Mas assim, quando a gente diz a possibilidade de cegueira, isso não significa que todas as doenças visuais podem levar a um efeito tão grave assim como a cegueira, né, doutor? Sim, exatamente. Tem defeitos visuais mais graves, outros menos graves. Então a gente tem que trabalhar em cima do que o paciente necessita. Ela falou de forma correta. Por exemplo, na criança, qual é a doença mais predominante? É miopia, é astigmatismo? O que é característico de criança, por exemplo? Então, você tem uma maior incidência de hipermetropia, mas você também encontra pacientes hipermetropia. Mas você encontra também pacientes míopes, pacientes com astigmatismo, pacientes com miopia, astigmatismo, pacientes com hipermetropia e astigmatismo. Há uma miscelânea, uma variação de defeitos visuais. E todos estes, dependendo da sua extensão, podem levar a prejuízos no aprendizado da criança, certo? No seu rendimento escolar. Alguns em maior grau, outros em menor grau. Esse problema, quando não tratado na infância, ele vai se estendendo, vai se estendendo. Quando chegar na adolescência, isso não vai causar um problema muito grande? Primeiro, o adolescente já tem mil problemas imaginários, vamos dizer assim. Se juntar um problema na vista, a coisa fica bem... Olha, sendo bem sincero, o problema já começou ali na idade já escolar. Já começou mesmo, porque né? A criança ela deixa de ter o rendimento devido, né? Então ela não consegue aprender da forma correta, porque ela não tem o suporte para conseguir ler, para conseguir prestar atenção no que a professora coloca no quadro, o professor escreve. Então, e além do mais que hoje em dia, com o advento da tecnologia, foram inseridas nas escolas
muitos recursos visuais em que a criança ela depende de uma maior correção. Então, eu tenho percebido que no consultório, cada vez mais, os pais têm levado crianças numa idade menor e eles já chegam com um smartphone, às vezes é dele mesmo, não é criança pequena, tá? Não é nem o pai que emprestou, não, porque às vezes o pai faz isso para a criança parar de... Se acalmar, né? se acalmar. Fazer danação. A gente faz isso sim. Mas o uso desses aparelhinhos muito cedo, de alguma forma, ele leva algum prejuízo visual para a criança? Então, você tem percebido, o profissional oftalmologista, que com o advento da tecnologia, com a inserção desses aparelhos eletrônicos, as crianças elas têm ido de uma forma mais precoce no consultório. Os pais têm levado, porque às vezes se preocupam, porque o menino só fica no telefone, o menino só quer saber de tablet, de celular. E o que acontece? Às vezes, por conta desse excessivo foco proximal, a criança ela pode ter queixas, né? E aí acaba que ela necessita da correção ótica para poder visualizar melhor aquilo. No entanto, qualquer excesso gera problema. E eu tenho percebido que há um excessivo uso, né, dessa tecnologia. Com certeza. Não só por parte das crianças, tá? Até sim, dos adultos sim, também, sim, excessivo uso. Quantas horas dias não ficamos na frente do computador, do smartphone, do seu tablet, né, do seu notebook? Então, acho que tem que ter uma ponderação. Além disso, né, o fato de você estar na frente do computador ou na frente de um aparelho desses eletrônico, você depreende uma atenção maior. Então, você não pisca. Então, o piscar é importantíssimo para a lubrificação ocular. Às vezes a gente está tão envolvido mesmo com o trabalho, com foco tão direcionado para ali, que a gente esquece de comer, esquece até de piscar. E é importante. Esquece de comer, de tomar água, é outra coisa importante para a saúde. Pois é, a gente esquece de comer, de tomar água. Por exemplo, nós jornalistas, quando estamos fazendo um texto que a gente está muito envolvido, que o texto está se desenrolando, a gente esquece do tempo, a gente vai. O fato de ficar sem piscar é inconsequente, é inconsciente, imagina, né? Que tipo de problemas isso pode ter? Que tipo de consequências pode ter um ato assim, desse? a lágrima, apesar de parecer ser simplesmente líquida, apenas, ela é altamente complexa. Então, de forma bem resumida, na lágrima temos gordura, proteína e líquido, água. Como é que é? A lágrima tem isso tudo? Sim, tem isso tudo e outras coisas mais. Então, assim, a parte anterior do olho, ela se nutre e respira pela lágrima. Certo? Então a lágrima ela é importante para quê? Primeiro, né, ela forma uma camada, certo? E estando uniforme, a luz passará, né, de uma forma mais precisa, sim. Ou seja, não sofrerá tantos desvios. É como se fosse uma película ótica, começa por aí. A córnea é um órgão vivo, né? A córnea é esse órgão que a gente doa quando a pessoa doadora de órgãos, né? Inclusive, depois a gente é até bom tocar nesse tema, a gente precisa de uma maior doação aqui da população maranhense. A gente já conversou com o centro de captação daqui, de vez em quando a gente conversa. Eu, como faço parte da equipe de transplantes de córnea do Hospital Universitário Presidente Dutra, a gente precisa estar sempre colocando em destaque a importância da doação dos órgãos. Mas daqui a pouco a gente conversa a respeito disso. Bom, porque para isso a córnea tem que estar boa, né? E esse cuidado começa lá atrás. Começa lá atrás. Verdade. Então, assim, a córnea como é um órgão vivo, se você não a umidifica, você pode levar a lesões mais superficiais, chamadas ceratites, ou seja, lesões na camada mais superficial da córnea, como até mesmo úlceras, né? No olho também tem úlcera, que é uma lesão mais profunda. E dependendo da extensão, você até tem que mandar esse paciente para um transplante de córnea. Vê a gravidade, né? Ou seja, isso em casos mais severos, óbvio. Mas é importante. Então, todo o metabolismo da parte anterior do olho é realizado pela lágrima. Daí a importância de você piscar. Quando você pisca, você difunde, né, essa quantidade de substâncias por toda a superfície ocular. Tá? Interessante. O olho, ele dá sinais e sintomas para você. Ele está te alertando que tem algum problema. Quando você fica com o olho cansado, seja falta de correção ótica ou então a falta de lubrificação ocular também. Além dessa questão do uso dos aparelhos eletrônicos, vale destacar a questão da refrigeração. Praticamente todos os ambientes que a gente vai hoje em dia, na sua casa, é o carro particular, é o estúdio. Aqui, certo? por exemplo, é gelado, quase um iglu. Pois é, então o ar-condicionado é um ar seco.
ajuda a ressecar a córnea, né? Certo. Além dessa questão, existem medicamentos que favorecem o ressecamento ocular, da importância da lubrificação ocular, do tratamento da superfície ocular. Existem inflamações palpebrais também que são importantes, principalmente em pessoas que têm tendência. Vamos aproveitar, fazer um intervalo, vamos piscar bastante nesse intervalo e a gente volta já para conversar um pouquinho mais sobre todos esses assuntos. É só um minuto. Já estamos de volta aqui, já piscamos, aproveitamos esse intervalo, piscamos bastante. Mas a gente pisca no intervalo, mas tem que continuar piscando durante a entrevista. Por exemplo, essas luzes assim, muito fortes e muito diretas no nosso rosto. Você falou do ar-condicionado, mas esse tipo de luz também traz algum problema? Sim, existem pessoas que têm muito desconforto na claridade, né? Eu fico com o olho lacrimejando o tempo todo por conta dessas luzes. A senhora tem que passar lá no meu consultório para a gente fazer um check-up geral, tá? Estarei lhe aguardando. Tá bom. Tá bom, mas assim, que tipo de problema pode trazer? Bom, o ar-condicionado, por exemplo, aqui no estúdio, o ar-condicionado associado a uma luz muito forte. Então, o ar-condicionado ele vai levar a esse ressecamento ocular, normalmente. Então, a gente tem mecanismos de tratamento. A gente pode suplementar. Deixa eu só servir um pouquinho mais de café. Opa, obrigado. O cafezinho aqui tá bom, viu? Pois então vamos conversar e tomar café. Acordei cedinho, café da manhã é o melhor despertador para mim. Pronto. Muito certo, obrigado. Então o ar-condicionado e a luz associados. Então, a luminosidade, para quem tem desconforto, ela pode levar a um prejuízo na sua funcionalidade, ou seja, na sua capacidade laboral. Então, pessoas que têm fotofobia, esse desconforto na claridade, elas têm que consultar com o oftalmologista e a partir daí a gente lança mão de produtos disponíveis no mercado, prescrição ótica. Às vezes a pessoa tem um pouco de grau, geralmente quem tem astigmatismo tem um desconforto maior ainda na claridade, certo? Associado a isso, tem pessoas que por natureza não toleram bem muita luminosidade. Mas a gente tem lentes que possuem filtros para barrar a luminosidade, seja a luminosidade de uma luz direta, como essa, como também a luminosidade que advém dos aparelhos eletrônicos. Existem tecnologias específicas no mercado para fazer esse filtro, como também outro tipo de luminosidade que não deve ser excessiva, que a gente tem que tomar muito cuidado, né? A luminosidade solar. A natural, né? Que é dessa ninguém escapa, né? Sim, exatamente. Mas existem também tipos de filtro, tipos de tecnologias que são inseridas na sua prescrição ótica, receitada pelo oftalmologista, a fim de que a gente tome um cuidado nessa questão, nessa situação. Aí com isso a gente vai por uma outra questão. O acesso a esses recursos, vamos dizer, podem não ser muito facilitados. Daí, aquela iniciativa assim bem simplesinha e popular, da gente procurar um óculos na farmácia ou um óculos no camelô, o óculos de sol no camelô e óculos de grau na farmácia. Ótima questão. Por onde é que a gente vai chegar pegando esses dois caminhos, doutor? Tá, então vamos lá. Vamos pontuar aqui a questão do óculos de camelô. O olho, ele tem um sistema regulatório interno que controla a entrada de luz. Isso é natural, a pessoa não coordena isso, né? Que é o fechamento pupilar e a abertura pupilar, tá? Quanto maior a intensidade luminosa, maior fechamento da pupila, esse é um mecanismo protetor, né? O corpo humano age dessa forma, protegendo da incidência dos raios solares. Isso. O que acontece quando você usa um óculos, né, de camelô, um óculos sem filtro, por assim dizer, sem filtro contra as radiações solares, né, sem o filtro VA ou VB. A pupila, na escuridão, ela dilata, certo? Você percebe até isso quando você liga a luz do banheiro, aí a luz lhe incomoda, porque a pupila está aberta. Por que isso ocorre, né? Quando você tem pouca luz, o organismo entende que você tem que estar com a pupila bem aberta para captar qualquer estímulo. Quando você usa um óculos de sol, sem proteção de camelô, você está
trazendo um problema para você mesmo. Por quê? Você está deixando aquela pupila aberta, porque está tendo uma superfície escurecida, tá? Mas ela não está filtrando. Ela não está te protegendo. A iluminação, ao invés de ela entrar normalmente, ela está entrando em excesso, mais ainda. Porque sem esse tipo de lente, a pupila estaria fechada. Com ela está aberta. Então, maior incidência de raios solares entrando. Quer dizer, na verdade, é só um vidro aqui na tua frente, só que está sem filtro nenhum. Sem filtro algum. E que o olho entende que aquela escuridãozinha fabricada é uma proteção. É uma proteção, mas não é. Aí acelera alguns processos, como por exemplo a catarata. A catarata, que é o envelhecimento do cristalino, é acelerado por alguns fatores. Um desses é a exposição solar. A radiação UVA-UVB, radiação que advém do sol, ela acelera esse processo. Daí o cuidado de se comprar um óculos, quer usar o óculos escuro, procura um, pode ser barato, mas tem que ser um filtro. Hoje em dia você tem uma gama de opções, né? O mais importante é que tenha um filtro adequado, né? E que promova a proteção. Em relação aos óculos de farmácia... Pois é, eu ia falar isso, sim. O que acontece? Muitas das vezes a pessoa ela usa e continua com queixas. Ela consegue resolver... Para ler, você bota, você lê imediatamente. Isso. Mas a longo prazo, ela pode ter uma série de outras queixas e ela acaba nem vinculando com o uso indevido do óculos, né? É verdade. E outra, muitas das vezes a pessoa vai na farmácia, compra um óculos desse e deixa de fazer a consulta oftalmológica. O que é pior ainda. Isso, porque aparentemente o problema foi resolvido naquele momento, né? Pois é. E o que acontece? A gente tocou aqui no ponto da catarata e do glaucoma. Quase 80% das pessoas que vão ter o glaucoma na fase inicial não vão ter sintomas, certo? Ou seja, um número muito grande. O glaucoma começa a dar sintoma mesmo de fato, mesmo, né? Nas fases iniciais sim. E é uma doença de caráter irreversível. Uma vez o nervo afetado, não volta, certo? Isso é só um dos problemas que a gente está citando. Existem vários outros, né? A pessoa pode ter, por exemplo, uma alteração na retina, tá? E não foi verificado isso, né? Ela pode ter modificações na estrutura posterior do olho que sugerem patologias. Às vezes você tem um achado no fundo de olho e você orienta o paciente. Você já foi no cardiologista, meu senhor? Não, não fui. Não, porque tem um sinal aqui na sua parte de trás do olho, na retina, que é sugestivo de quem tem hipertensão arterial sistêmica. Então é importante você investigar. Então, pelo fundo de olho também olhamos, né, se a diabetes ela está descompensada, sabe? Ó, você está com sinais de retinopatia diabética. Diabetes, né, mas é um causador também de doenças visuais. Claro. Então, um causador importante. A diabetes, por definição, é uma microangio de vaso de nervopatia. Então afeta vaso e nervo pequeno. Onde é que a gente tem vaso e nervo? Vamos lá. Tá, o primeiro. Micro. Pequenininho. Anjo. De vaso. Nervo. Patia. Neuropatia. Certo. Então, a diabetes em si, ela já é uma potencialização de uma doença que pode acontecer. Mais ou menos isso, né? Olha, Dudu, eu acho que a gente passaria a manhã inteira aqui falando sobre doenças da visão, que eu nem imaginei que tivesse essa gama inteira essa gama inteira, né? Essa gama é tão grande, nós falamos dela inteira, né? Tem muita coisa ainda para falar. Mas, o Abril, daí a gente vai continuar falando dos problemas visuais que podem levar à cegueira. O pior é isso, né? Não são problemas. Quando é reversível, tudo bem, né? Tudo bem não. Menos mal. Mas podem levar à cegueira, e a cegueira já é um outro problema que a gente precisa continuar conversando. Vamos continuar conversando sobre Abril Marrom com toda certeza. Sim. Mas, doutor Marcos Feitosa, muito obrigada pela sua participação no nosso programa. Sinta-se sempre convidado, volte sempre. Eu agradeço o convite, espero que tenha servido para vocês, telespectadores, essas orientações. Levem seus filhos, caso tenham filhos, na consulta oftalmológica. Procurem também ir no oftalmologista, levem seus pais. E o fundamental, prevenção
É sempre o melhor remédio. É sempre o melhor remédio. Esqueçam óculos de farmácia, pelo amor de Deus. Não use óculos de farmácia nem óculos de camelô. Pelo amor de Não Deus. é legal. Não é legal. Não é legal em todos os sentidos, né? Não é legal exatamente. em todos os sentidos. Mas muito obrigada e bom dia para você. Obrigado, que agradeço. Bom dia para você também que está aí nos assistindo e sabe que essa entrevista e todas as outras ficam à sua disposição no nosso site. Você pode acessar. O nosso conteúdo está lá todo à sua disposição, nas nossas páginas nas redes sociais também. Mas todos os dias eu vou te esperar aqui às 8h30 da manhã, sempre com informação, com entrevista, com tudo. Deixar o seu dia sempre muito bem informado. Tchau!